Na rádio que toca notícia 4 e 5. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta terça-feira fria em São José dos Campos, hein? Quem diria? Ontem um calor do inferno, hoje praticamente um let it go em São José. Que beleza, hein? Estamos chegando nesse 5 de outubro de 2021 para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale e também através do YouTube, youtube.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada dos Esportes, hein? Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você aqui na Rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o velho Grisa, o nosso querido Dirceu Plenamente chega já aqui dentro do Parada. Daqui a pouco também, entrevista bacana, bate-papo mais do que legal com o Luciano Henrique. Lembra dele? Ex-meia que surgiu no Taubaté, se destacou no Atlético Sorocaba, foi pro Santos, lá no Santos não foi tão bem assim não, rodou, passou pela Coreia, Inter de Porto Alegre até chegar no Sport Recife. Lá ele viveu seu auge no Sport Recife, é ídolo por lá na Ilha do Retiro, tricampeão, aliás, ele é 4 vezes campeão pernambucano, tetracampeão, foi tri, se não estou enganado, 2007, 8 e 9, depois um tempinho depois, 2000 e alguma coisa, 2012 acho, campeão pernambucano, e depois encerrou a sua carreira aqui em Taubaté, ele que é de Tremembé. O Luciano Henrique vem para falar um pouquinho, bater um papo com a gente, saber o que ele está fazendo hoje, falar desse momento, sem dúvida nenhuma, fantástico para ele no Sport Recife também, essas experiências em outras equipes, principalmente no futebol da Coreia, né? Que beleza! O Luciano Henrique vem já para conversar com a gente. Daqui a pouco também vamos falar de vôlei, porque hoje tem início das semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei para a equipe de São José. Farmacon de Vôlei São José vai enfrentar o Guarulhos fora de casa, ginásio da Ponte Grande, lá em Guarulhos, 19 horas, jogo de ida. No dia 8, próxima sexta-feira, acontece a partida de volta e você vai ficar sabendo todos os detalhes. Hoje teremos a presença, a palavra do levantador Marlon e também do técnico o Pedro Errara, falando sobre a expectativa do jogo de logo mais 19 horas lá em Guarulhos. Hoje também teremos a presença do Guilherme Giudice, novo técnico do São José Futebol Feminino. Carinhosamente eu chamo ele de Mocoquinha, porque ele é o filho do Mococa. E ele vem para falar sobre a sua negociação, seu acerto com o São José Futebol Feminino. Guilherme Giudice, que é gente da melhor qualidade, vai bater um papo. Foi anunciado hoje pela manhã e você já conversa, você já ouve, vai conversar também, né? Você faz parte do nosso programa, você vai conversar junto comigo e também com o Fonseca, que está aqui conosco para falar com o nosso querido Guilherme Giudice, técnico do futebol feminino. Hoje, se der tempo, o Valtencir Vicente vem no finalzinho do programa para atualizar o resultado do Taubaté, que está jogando hoje pela Copa Paulista. Tem jogo, Taubaté vem jogando hoje e o Valtencir, se der tempo, o Valtencir está acompanhando a partida, ele vem no finalzinho para relatar o placar da Copa Paulista aqui dentro do Parada dos Esportes. Como eu já falei, hoje teremos também a presença aqui ao vivo do nosso grilo falante, o nosso Edson Fonseca. Calma, Fonseca, já você fala, e o grilo também. 4h10, esse é o Parada dos Esportes que só está começando. Eu e o Fonseca no mesmo dia não dá certo, hein?
4h10 em São José. Tira o programa do ar, que coisa, hein? 4h10, repetindo, o Parada dos Esportes, falando sempre em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Fica na rua Rubião Júnior, 316, do centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil, está no mundo inteiro, vai dominar o mundo. A Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada dos Esportes é dele, Chaga Júnior, a usina de ideias número 1. Usina de ideias número 2 é o Celso Gomes na produção do Parada. Direção artística é de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, Ed Show Ramiro, veio com a camisa de chuvisco hoje, hein? Que espetáculo. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge, acabou de passar ali, ó. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E agora, para ficar legal, para ficar bacana, é hora de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião chega com ele, o nosso querido Velho Grisa, o nosso querido Dirceu Plenamente. Chega mais, Dirceu. Boa tarde, Dirceu. Olá, amigos desse Parada dos Esportes, muito boa tarde. Cá estamos de volta para falarmos do quê? Bom, primeiro, esperando que todos estejam bem. Bem até a hora que tenha que sair de casa para ir ao supermercado. Então aí, haja coração e dinheiro no bolso. O preço do óleo de soja subiu 87%, o arroz ficou em 70% mais caro e a batata passou a custar 48% a mais. Os combustíveis nem se fale, e todos reclamam. Mas já estão abertos os portões para o público assistir partidas nos estádios e a imensa galera ansiosa, aguardando a ordem de invadir e acompanhar o seu time do coração. Que saudades de ver o meu Coringão. Vai Corinthians! Do Palmeiras, dá-lhe Verdão. É muita emoção. E o custo disso? O ingresso para você ver um jogo no estádio da Caixa Econômica, ou seja, o campo do Corinthians, lá nas alturas e na esquina do campo, está custando R$110. Então você leva o seu filho, mais o combustível, 2 sanduíches gregos, aquele bem gordurosos, não fica por menos de R$400. E o cara grita, desfralda bandeiras. Você sabia que o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado por um bom tempo do comando da entidade? Você ficou sabendo também que ele continuará recebendo seu salário de 340 mil por mês, graças aos torcedores que pagam ingresso, consomem produtos, assistem, leem e de uma forma ou de outra contribuem para manter funcionando essa indústria de entretenimento e às vezes corrupta e injusta. Injusta com os clubes do interior que tem que mendigar para poder estar no holofote caolho e trazer entretenimento para o seu pequeno grupo de torcedores. É o caso do São José Esporte Clube. Corrupta, porque se não fosse assim, não teríamos Ricardo Teixeira, José Maria Marins, Marco Polo Deonero e agora Caboclo, banidos, suspensos e presos pelas condutas indignas à frente do comando do nosso futebol. Como dizia Martin Luther King, o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Essas são consideradas as falsas excelências e para quem se aproveita da situação, esses estorvos, são heróis.
Na verdade, herói é um pai de família que sustenta 3 filhos, uma esposa, políticos corruptos e que não pode pagar no ingresso porque ganha um salário mínimo. Os clubes brasileiros nunca estiveram tão mal financeiramente, com dívidas acima de 10 bilhões de reais e eternamente dependentes de planos de resgate. O mais novo deles é a discussão do clube empresa em tramitação no Congresso, justamente num cenário em que os clubes valem cada vez menos. Práticas modernas de gestão até foram adotadas aqui e ali, mas logo se perderam em meio ao imediatismo por resultados. Exceções são raras, como Grêmio, Ceará e Atlético Paranaense. Mas clubes enormes com muita torcida e muita receita, como Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, estão afundados em dívidas. O último ano, prejudicado pela pandemia, foi o de pior resultado dos clubes brasileiros na história. O prejuízo acumulado dos maiores clubes chegou a 1,2 bilhões de reais. São mais de 6 bilhões de prejuízos acumulados nos últimos 20 anos. A última seleção que se tem como representante da nação em seu futebol foi o que perdeu a Copa de 82. E lá pra cá nada se aprendeu, se tentou mudar e o futebol parece ter envelhecido, tanto que alguns acreditam que o auge do ser humano no futebol é aos 20 anos. Enquanto isso, a CBF nunca esteve tão bem financeiramente, mesmo com os resultados ruins da seleção brasileira na última década. O futebol brasileiro tem na CBF um grande obstáculo para seu crescimento. Com uma gestão arcaica que o aniquila o desenvolvimento do futebol, tem como exemplo o dinheiro dado pela CBF às federações, que é classificado no balanço patrimonial como fomento ao esporte nos estados. Mas é uma mesada, e essa mesada é para ganhar votos. Então há um verniz corporativo para passar uma imagem moderna. Enquanto uns passeiam em Dubai com dinheiro de federações, outros começam a queimar o cérebro para montar um time para disputar a Série A3 paulista. Não é mesmo, Robertinho da padaria? Mas, voltando ao nosso cotidiano e à nossa pobreza, eu estou vendo mais vantagem em receber 2 pacotes de arroz e 5 litros de gasolina do que receber o auxílio emergencial do governo. Forte abraço a todos e até terça. Fui. Valeu, Dirceu, grande abraço pra você, obrigado, nosso querido Dirceu Plenamente, o velho Gris. Aqui do meu lado também a opinião, dessa vez ao vivo, o nosso querido Grilo Falante, o nosso Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a esportiva. Tudo bem, Fonseca? Boa tarde, Fonseca. Boa tarde, Vieira, boa tarde, amigos da CBN. Parabéns mais uma vez, adoro ouvir os comentários do Dirceu, plenamente satisfeito. O Dirceu é muito bom. Eu gosto dos seus comentários também, Fonseca, toda segunda-feira. Vem gravadinho também o seu comentário. E gosto muito mais quando você vem ao vivo, nosso Fonseca. Boa tarde, Grilo Falante! Que beleza! Esse é o nosso Dirceu, tem uma polêmica agora na internet aí. Deve-se ou não lavar o arroz antes de cozinhar? Tem gente que fala que não pode lavar de jeito nenhum. É uma polêmica. Tem gente que tem que lavar o arroz para poder cozinhar. Tem gente que fala que tira muitas proteínas. Ele está falando do preço do arroz, tudo aí. Fica um comentário para ele, uma dica para a próxima semana. Mas que coisa, você virou Edu Guedes agora? Você é cozinheiro? Eric Jacan agora, você também? Fica em casa com frio desse, não dá pra sair, fica lá no sofá vendo as porcariadas que tem pela internet. Ai, meu Deus do céu. Já tá conosco o Luciano. Vamos falar de futebol, né, Fonseca? Culinária a gente deixa pro Edson Ramiro, que vai todo dia na padaria Flor de P comer aquele bistecão no almoço. Que espetáculo. Tá com a gente o Luciano Henrique, ex-meia, que surgiu no Taubaté, se destacou no Atlético Sorocaba, como eu falei, passou pelo Santos Internacional, Coreia do Sul, mas realmente ficou conhecido no cenário nacional, tetracampeão pernambucano, campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, com aquele timaço da equipe do esporte. O Luciano Henrique está com a gente. Tudo bem, Luciano? Boa tarde e obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Vieira, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da CBN. Estamos aí pra gente bater um papo legal, um papo bacana sobre futebol, né? É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso, Luciano. Luciano, o que você está fazendo hoje? Você está morando em Taubaté, você é nascido em Tremembé, que é ali coladinho, você está em Taubaté, o que você está fazendo hoje, Luciano? Isso, eu sou de Taubaté mesmo, né? Eu só nasci em Tremembé, mas é junto praticamente, né? Taubaté e Tremembé. Hoje eu dou aula aqui no TCC, né? No Taubaté Country Club, a gente trabalha na área do futebol mesmo, com a molecada. E também sou treinador, né, do Sub-15 do Taubaté. É mesmo? A gente tá parado por causa da pandemia, a gente não teve
calendário, não teve competição, mas eu tô na área do esporte mesmo, no futebol. Que legal, Luciano, não sabia que você estava no Sub-15 não, bom saber, bom saber. E a molecadinha tem noção do que jogou o Luciano Henrique ou você nem comenta nada, deixa a molecada, hoje em dia na internet vai lá buscar, né, de repente ele vai dar uma pesquisada, Luciano Henrique jogou no esporte, de repente eles vão saber quem era o Luciano. Você conta umas historinhas para eles também ou não? Eles ficam sabendo, né, mais os pais que falam, né, por causa, já vai fazer 7, 8 anos que 7 anos praticamente que eu parei de jogar futebol, e na época que eu jogava a molecada era bem pequenininha ainda, mas eles conhecem, eles sabem, uma vez ou outra eu conto uma história, né, de alguma coisa bacana que aconteceu, mas eles perguntam muito, né, mas hoje a rede social tá aberta aí, é fácil você ver, é fácil você pesquisar, né. Com mas certeza. Eles perguntam muito e sempre tô conversando, né, sempre tô passando um pouquinho da experiência, né, do que eu passei no futebol profissional, sempre tô passando e contando história para eles. Ótimo. Luciano, eu vou colocar nessa roda aqui o nosso comentarista, o Edson Fonseca, vai te dar um abraço e já vai emendar a primeira pergunta. Diz aí, Fonseca. Um abraço, Luciano, prazer conversar com você. Há anos atrás, aí a questão dos 15, 20 anos, tanto em Taubaté, Tremembé, quanto em São José, quantos grandes jogadores a gente viu começarem no futebol varziano, tá certo? No futebol amador de suas cidades. Hoje, por que não surgem craques? E aproveito para complementar. Se surgisse hoje um jogador com muita qualidade, coisa que, repito, a gente tinha 15, 20 anos atrás nos campos amadores e varzianos do Vale do Paraíba, teria lugar de um time grande? Porque a gente vê tanto perna de pau jogando atualmente no futebol brasileiro, não é fácil não, né, Luciano? Ô, Edson, um prazer estar falando com você aqui. Então, antigamente, né, a gente está acompanhando o futebol, isso aí é bastante jogadores, né? Eu via na várzea, nos campeonatos, na rua, né, na velha pelada de rua, nos parques, né, eu mesmo fui do futsal de rua, depois fui pro futebol de campo. Hoje acho que mudou muita coisa, né, hoje, principalmente esse negócio de internet, da criançada, hoje você não vê criançada mais na rua brincando, antigamente brincava de pega-pega, corria, esconde-esconde, já emendava no futebol, já tinha uma agilidade maior, você driblava a árvore, você pulava muro. Hoje você não vê nada disso, né? Hoje são direcionados já na escolinha, né? A criança tem que... eu que estou no Sub-15 lá, ou às vezes amigos que são treinadores de outro clube, quer que o garoto chegue num Palmeiras, num Corinthians, numa equipe grande com 15, 13 anos, que seja pronto já, né? Que o jogador chegue pronto. É muito difícil. Você vê aí que hoje no profissional você vê que não tem jogador pronto ainda, né? Você vê cada lance de passe, hoje não tem um drible bonito no futebol mais, quem faz é Neymar, Messi, olha lá, né? A gente vê o futebol brasileiro nosso, é até triste de ver a gente assistir um jogo e ver um futebol bonito, né? Acho que mais isso, o futebol acabou um pouco aquela coisa de criança, de moleque de rua, né? Hoje os campos society, tudo uniformizadinho, tudo bonitinho, é bacana, é bonito de ver, mas daí sai um jogador mais mecanizado, né, um jogador mais travado. Eu penso assim, né, o que eu vejo, né, eu fiz curso da CBF, treinador, tudo, e a gente foi muito abordado sobre esses assuntos aí, né, acho que da criança brincar de futebol, né, hoje o garoto com 13 anos já tem um contrato com a marca de uniforme, de chuteira, já tem uma responsabilidade em cima de ter que ganhar dinheiro para levar a família junto, então acho que isso perdeu um pouco aquele brilho do futebol, né? Sem dúvida. E hoje você falou aí do Neymar, do Messi, quando faz uma jogada mais bonita, o juizado ainda pune o cara, porque tá jogando futebol, tá fazendo aquelas jogadas que antigamente era absolutamente normal. Mas, Luciano, me diga uma coisa, você começou aí no Taubaté, depois você passou por Juventus, jogou no Guaratinguetá, aliás, hoje eu estive com o Renato Santiago, ele te mandou um grande abraço. Você jogou com o Renato no Taubaté ou no Guará? Ou no Atlético Sorocaba? Poxa vida, o Renato é um grande amigo, um amigão mesmo, quero aproveitar para mandar um abraço para ele. Assim, profissionalmente a gente não chegou a jogar junto, né, a gente jogou contra, mas assim, depois que a gente parou de jogar futebol, a gente montou o time master, né, sim, teve uns campeonatos aí que a gente chegou a jogar junto, mas é um grande amigo. Eu comecei no Taubaté mesmo, né, comecei nas categorias de base do Taubaté, 94, na época 94, 95, daí logo já fui pro profissional, mas aqui no Vale do Paraíba eu tive destaque no antigo Corinthians Vale, né, que era de Caçapava. Sim, exato. Daí onde eu fui artilheiro da competição e fui pro Atlético de Sorocaba, né, que era uma equipe que tinha acabado de ser adquirido pelo Reverendo Moon,
e estava com um investimento forte e tal, e nessa época a gente já foi campeão da Série A3, campeão da Série A2, e onde a gente ficou um bom tempo na Série 1, a Série A1 do Paulista, né? E onde eu tive destaque, né? Jogando contra as equipes grandes, né? No Atlético Sorocaba eu tive a oportunidade de ir para o Santos, mas antes eu tive a passagem também pelo Guaratinguetá. Quando eu estava já no Atlético Sorocaba, já fui emprestado, né? Porque teve uma época que a gente ficou de férias lá antes do campeonato, da Série C. Acabou o estadual, a gente tinha que ficar de férias. E o Guaratinguetá estava disputando as finais da B1, se eu não me engano. Uhum. E eu tive um período bem curto, foram 3 meses, mas foi bacana por estar em casa, né? Estar aqui no Vale do Paraíba, estar perto dos amigos, foi bacana demais. Sem dúvida alguma. Mas você foi parar na Coreia. Como é que você foi na Coreia? Então, foi na época do Santos, né? Eu cheguei em 2005 no Santos, e daí em 2006, quando o Luxemburgo acabou de voltar do Real Madrid, eu tive uma passagem muito boa com ele no Paulistão, peguei uma sequência bacana de titularidade, me destacando no início do Paulistão, e veio essa proposta, né? Do time da Coreia. Tinha o treinador brasileiro lá, o Sérgio Farias, era o treinador brasileiro que estava lá, e ele conhecia bastante o Santos, por ter trabalhado na base do Santos, né, nas seleções de base também. E nessa época foi que os clubes, né, coreanos, eles gostam muito de brasileiro lá, e são 3 estrangeiros por clube, e vieram bastante olheiros, né, para ver os jogadores, principalmente no Campeonato Paulista. E foi um desses jogos aí que interessou pro Pohang Steelers, né, que é o clube coreano, e foi uma oportunidade muito boa para mim também, porque na época eu tinha contrato com o Santos ainda, eu fui por empréstimo, e tanto para mim quanto para o Santos foi uma proposta muito boa, mas foi bacana, uma experiência muito bacana, o profissionalismo deles, né, dos clubes coreanos lá, foi muito bacana mesmo. Perfeito. E aí depois... diga, Fonseca. Perguntar para o Luciano. Luciano, como você surgiu no Taubaté, tá certo? Depois você foi para o Corinthians Vale, como você bem disse, no Guaratinguetá. Você tinha empresário na época? Como é que funciona? Hoje, se você não tiver empresário, você não joga em lugar nenhum, tá certo? Como é que era na sua época? Era você que acertava o outro clube? Como é que funcionava? É verdade. Hoje, como a gente estava conversando, né? Hoje o garoto de 13 anos já tem empresário, já tem uma marca de material esportivo por trás. Na minha época, eu jogava campeonato futsal, né, pelo Taubaté Country Club, que é onde eu trabalho hoje, onde eu dou aula, e jogava campeonato taubatiano aqui pela Volkswagen, né, pela DC Volkswagen. Daí na época a gente foi campeão, eu recebi um convite de fazer um teste no Taubaté, nos juniores. Aí eu fui, né, fui bem, e logo no primeiro ano já comecei a integrar a equipe profissional. Mas até chegar no Atlético, até chegar no Santos, eu não tinha empresário. Chegava, conversava direto comigo, não tinha essa de empresário. Aí depois, quando eu fui para o Santos, para a Coreia do Sul, né, que eu vi a necessidade de ter alguém para negociar com a gente, né, para colocar à frente para negociar. Mas antes disso, foi na raça mesmo, me ligavam, conversavam, né, tive bastante proposta de empresários, né, para tomar conta da minha carreira, mas, puxa, eu tinha um pé atrás por vários amigos também que já tive no futebol, ter decepções com empresários, mas chegou numa fase que eu tive que ter um empresário, e foi até o final comigo, o Nenê Bete, um rapaz de Campinas, muito gente boa, me ajudou bastante, e a gente correu junto até o final da minha carreira. Pois não, Fonseca. Como é que é empresário? É que nem um corretor de imóvel? 6% da venda do imóvel é do corretor, do empresário, é a mesma coisa? Como é que funciona? Se é que você pode contar, não sei. Não, claro, sim, depende. No meu caso, hoje tem atletas que assinam com o empresário, tem contratos, 2 anos, a certa porcentagem, 10% do valor bruto da negociação, vai do que acertado que eles conversarem. No meu caso, o Nenê, ele era meu empresário, mas a gente só tinha um acordo de o clube que a gente fechasse, eu pagava porcentagem para ele. Eu assinava uma autorização para ele negociar com tal clube. Acertamos a negociação, pagava 10% do valor total do contrato para ele. Assim que funcionava. Mas hoje o pessoal já faz, se eu não me engano, ainda é no máximo 2 anos, né? Que hoje pode fazer uma empresa com um atleta. Daí vai do que eles negociarem em cima disso. Tem negociação em cima de material esportivo, né? Conseguir um material esportivo, daí ganha em cima também. Tem várias vertentes aí que hoje o empresário consegue
ganhar junto com o atleta, né? Mas no meu caso específico era só uma autorização, né, que eu assinava para tal clube. Perfeito. Ô Luciano, sem dúvida alguma, a sua melhor fase no futebol, sem dúvida, acredito eu, tenha sido a sua passagem no esporte. E neste momento, lá em Recife, tem duas torcedoras do esporte que são suas fãs, e fãs, obviamente, do esporte, do Leão, da Ilha do Retiro. É a Fernanda Rocha e a Roberta Rocha, são minhas amigas. Inclusive, a Nanda Rocha, ela me levou quando eu estive em Recife para conhecer a Ilha do Retiro. Estava tendo jogo lá, não deu para eu ir assistir o jogo, mas ela me levou para conhecer as instalações, sala de troféus, onde eu pude entrar quando eu estive lá. Estava a trabalho para outra coisa, mas ela acabou fazendo essa gentileza de me levar lá e tudo mais, e elas estão te ouvindo, inclusive é aniversário da Fernanda, e elas são torcedoras e gostam muito do seu futebol. Queria aproveitar o espaço e mandar um abraço para elas, que elas estão te ouvindo lá em Recife. Luciano. É Roberta e Fernanda, isso, Roberta, né? E Fernanda, isso. Que jóia. Então, vou mandar um abração para as torcedoras rubro-negras aí, Roberta e Fernanda Rocha. Feliz aniversário também, bastante saúde, paz, felicidade. Torce para um clube que eu tenho muito carinho mesmo. Tive a oportunidade de agora em julho ir para Recife, né? Eu fui lá com a minha mulher, a gente foi lá para passear um pouco, fomos lá rever os amigos, né? Que ficou da antiga lá, né? Como você foi também na sala de troféus lá, fomos passear, muita saudade desse clube. Mas é isso, obrigado pelo carinho, né? Pelos anos que eu passei no esporte, fui muito bem tratado, fui muito bem querido, e foram, né, uns melhores anos da minha vida, pelos títulos, né, por tudo que a gente conquistou aí no esporte, pelo título histórico da Copa do Brasil. Mas queria mandar um abraço para a Roberta, para a Fernanda aí. Deus abençoe muito vocês. Ô Luciano, para a gente fechar, infelizmente o nosso tempo é escasso, eu até já estourei, mas vamos seguir aqui com essa última. Você viveu você viveu os melhores momentos da sua carreira no futebol, no esporte, mas teve dois momentos. A Copa do Brasil, que vocês foram campeões em cima do Corinthians, haviam perdido o jogo aqui em São Paulo por 3-1, o Carlinhos Bala fez aquele gol no finalzinho do jogo, que muitos aqui em São Paulo disseram, esse gol vai dar o título pro esporte lá em Recife, e foi mesmo, né, que vocês fizeram 2-0 lá, inclusive o segundo gol foi seu, e depois vocês viveram aquele momento da Libertadores, que o Marcos faltou só chover lá na Ilha do Retiro, defendeu 3 pênaltis, inclusive um batido por você. Queria que você falasse rapidamente da final da Copa do Brasil, o ápice, o título e a decepção pela eliminação na Libertadores. Então a Copa do Brasil foi uma coisa mágica, né? A gente tinha uma equipe muito forte, a gente tinha sido campeão pernambucano já invicto, né? E com o Nelson Batista, a gente tinha um elenco muito experiente e fomos eliminando, né? Fomos acreditando durante a competição que era possível, eliminando Palmeiras, Internacional, Vasco, até chegar na final contra o Corinthians. Realmente o jogo no Morumbi, né? Do primeiro jogo da final, o Morumbi entupido de corintianos. Eu tava lá. A gente foi surpreendido com 2-0 no começo do jogo, e daqui a pouco 3-0 não era o que a gente imaginava, né? Mas a gente teve, né, competência e sorte também. Na verdade foi o Enilton que fez o gol, né? O Carlinhos Bala fez a jogada, o Enilton fez o gol. Tem razão. O Enilton que jogou no Palmeiras, né? O Carequinha fez o gol no finalzinho, e a gente voltou para Recife com a esperança com a certeza que a gente conseguiria ser campeão, porque a gente lá na Ilha do Retiro, quase todas as equipes, a gente fez 2 ou mais de 2 gols, né? Nessa edição da Copa do Brasil. Mas a gente estava numa sintonia tão grande, nossa equipe já era uma equipe bem experiente, né? Naquela época, acho que foi a média de idade era mais alta da Copa do Brasil. Eu já estava com 29 para 30 anos, Magrão 31, Dutra 31, Leandro Machado, Sandro Goiano, tudo na faixa dos 30 anos, já era uma equipe bem experiente. E quando chegou para a gente jogar na final da Copa do Brasil, né, o segundo jogo lá, a gente tinha certeza que a gente, se fizesse um gol pelo menos no primeiro tempo, a gente conseguiria levar essa taça, né, para nós. Mas a gente logo no primeiro tempo a gente definiu o jogo. Eu fiz uma jogada individual lá e consegui dar uma assistência pro Carlinhos Bala e fiz o segundo gol, né, numa jogada, um rebote, que sempre eu ficava ali na entrada da área, peguei de esquerda e o Enilton atrapalhou até o Felipe e a gente conseguiu fazer 2-0, mas é um título, né, tá na história do esporte, é o maior título, né, de um clube nordestino, né,
Sem dúvida. É muito feliz. Como eu falei, eu tive agora há pouco lá em Recife, é muito legal o carinho do torcedor, onde a gente vai, realmente para, né, para tirar foto, para dar autógrafo, é muito gostoso. E depois teve a Copa Libertadores, né, que a gente estava na mesma batida, a gente saiu de um grupo que era o grupo da morte, né, era a LDU, que tinha acabado de ser campeã da Libertadores, Palmeiras e Colo-Colo no Chile. A gente, com uma rodada de antecedência, tinha classificado em primeiro, né. Pois é. E a gente teve o azar no último jogo, o Palmeiras ganhar do Colo-Colo, classificar e dar na soma total a gente pegar o Palmeiras de novo. E a gente perdeu de 1-0 no Parque Antártica, e no segundo jogo, lá na Ilha do Retiro, realmente a gente atropelou o time do Palmeiras. A gente teve umas 3, 4 chances de fazer gol com o Paulo Baier, comigo, com o Magali, mas o Marcos aquele dia estava, não é à toa, né, que é São Marcos, o Marcos realmente fechou o gol. Pois é. E eu tive a sorte também de fazer a jogada do gol, a jogada individual, que era uma característica minha, aí driblando, bati cruzado, o Wilson fez 1-0 e levou para os pênaltis, né? E eu estava tão confiante que aquele jogo lá fui muito bem, não só eu, mas todos os jogadores, né? A gente foi muito bem naquele jogo. E eu fui o primeiro a bater, e o Marcos Manzado já foi pegando logo o meu, né? Depois pegou o do Dutra, do Fumagalli também. E infelizmente a gente saiu daquela edição, mas foi uma Libertadores também para ficar na história, vai ficar na nossa memória. Acabou o jogo, a torcida toda na Ilha do Retiro em pé, nos aplaudindo, porque viu o nosso esforço, viu nossa batalha, né? E foi muito bacana. Eu tenho certeza que a gente conseguisse passar do Palmeiras, a gente ia muito mais longe, mas infelizmente o futebol é isso, né? A gente não conseguiu e ficamos no meio do caminho, mas foi muito bacana, muito gostoso mesmo. Maravilha. Luciano, quero te agradecer, obrigado pelo bate-papo, bom ouvi-lo, bom saber que você está bem, bom saber que você está envolvido aí com o Taubaté, que eu tenho certeza que você gosta muito do time da sua cidade, e os garotos aí do Sub-15 só tem a crescer com você de técnico. Um grande abraço para você, sucesso e até uma próxima, Luciano. Obrigado, meu irmão, obrigado, foi um prazer participar com vocês aí, estou à disposição quando precisar, só chamar, vou dar um toque também, quero dar um abraço a todos aí que estavam nos ouvindo aí com carinho, tá? Tenham uma semana ótima aí, fiquem com Deus, um abraço. Amém, para todos nós. Conversamos com o Luciano Henrique, ex-meia do futebol brasileiro. Como eu disse, fez grande sucesso no Sport Recife, mas passou por vários clubes e você viu que é uma simpatia o Luciano. Gentilmente, quando o Celso Gomes fez o contato com ele para conversar aqui com a gente, ele falou, vamos lá, vamos conversar, vamos bater papo. Você viu que o papo, quando é bom, ele rende. Inclusive, eu estourei todo o horário aqui, mas vamos que vamos. 4h37, a gente vai pro repórter CBN recuperado pelo nosso Edson Ramiro, para não perder a ordem aqui. A gente vai pro repórter CBN, na sequência tem mais Parada dos Esportes, tem Fonseca, tem Guilherme Jutsi, tem vôlei em destaque para você aqui dentro do Parada. É rapidinho, já voltamos. Terça-feira, 5 de outubro de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje o edital de um leilão para a contratação emergencial de energia de reserva. A disputa está prevista para acontecer no dia 25 de outubro. Será contratada energia proveniente de usinas eólicas, solares e termoelétricas movidas a óleo diesel, a óleo combustível, a biomassa e a gás natural. O período de fornecimento vai de 1º de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2025. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, alertou para o risco de uma nova parada na produção do medicamento usado no tratamento do câncer. Ele esteve hoje numa comissão da Câmara para explicar a suspensão por 10 dias no mês passado na fabricação dos insumos por falta de verba federal. O governo liberou 19 milhões de reais, mas, na avaliação de Marcos Pontes, o valor é suficiente para apenas 3 semanas. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte identificaram pela primeira vez pegadas de dinossauros no estado. As pegadas foram encontradas num local chamado de Fazenda dos Pingos, localizado na formação a sul da Bacia Potiguar, a cerca de 200 quilômetros da capital natal.
De acordo com os pesquisadores, os dinossauros habitaram o estado há cerca de 120 milhões de anos. 2 líderes do Talibã se reuniram em Cabul com um representante do Reino Unido enviado para discutir a questão da educação das meninas do país. A medida é uma das manobras diplomáticas do governo que busca romper seu isolamento diplomático e tranquilizar a comunidade internacional. Até agora, nenhum país reconheceu o novo governo, que tomou o poder no Afeganistão há 50 dias. As informações são da agência de notícias France Press. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h42 em São José dos Campos. Lá tá tudo atrasado, mas vamos que vamos. Padaria Flor de P, são 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem 2 unidades, hein? O Edson Ramiro vai nas 2. Ele toma café da manhã em uma e almoça na outra. E quando dá, ele faz o lanchinho da tarde saindo daqui, ele passa naquele foi de manhã. É um espetáculo e eu que levo a fama. Ele é magro de ruim, apesar que ele pedala 800 km por dia e aí por isso que ele tem esse corpinho aí. Mas faz parte da vida. Padaria Flor de P, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, um abraço pro Renato. O Renato e o Fernando faz só assim, ó. O Edson Ramiro chega lá e faz só assim, ó. Olha lá, olha assim, ó. Chegou o sustento da minha família. O Edson Ramiro deixa todo o salário dele da igreja, né, quem trabalha lá na outra emissora, e trabalha aqui também. Deixa tudo na Flor de P. É uma beleza. Vamos falar de vôlei, meu caro Fonseca e ouvintes da Rádio CBN, porque hoje tem o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. O Farmacon de Vôlei São José enfrenta a equipe do Guarulhos, lá em Guarulhos, no ginásio da Ponte Grande, às 19 horas. E o levantador, o Marlon, da equipe do São José, ele fala o que é possível dizer dessa equipe do Guarulhos, adversário desta semifinal, a qual o São José venceu esse mesmo time na fase de classificação por 3-1. Diz aí, Marlon. A equipe de Guarulhos é uma equipe muito bem treinada, conta com um treinador muito inteligente, muito estudioso, também conta com a presença de jogadores com experiência, tanto no voleibol brasileiro quanto no voleibol internacional. Esperamos um grande confronto, é um momento decisivo, é um momento dos jogadores corresponderem já aos períodos de treinamento. Enfim, as equipes se conhecem e tenho certeza que será um grande confronto.
O técnico do São José Vôlei, do Farmaconde São José Vôlei, ele também falou o que dá para dizer dessa equipe do Guarulhos que eles enfrentam logo mais às 19 horas. Diz aí, Pedro Errara, o Peu, técnico do Farmaconde Vôlei São José. A equipe do Veda City Guarulhos é uma equipe com jogadores bem experientes, né? O Sandro, o levantador, o Franco, o Oposto, o Renato, o Pato, Matheus, né? Então, e muitos jogadores que trabalharam com a gente, o Rogerinho, o próprio Matheus, então conhecem nossa equipe, nossa maneira de jogar. Isso aumenta a dificuldade, né, do jogo, com certeza. A gente conseguiu fazer um jogo muito disputado, mas conseguimos ser felizes nos momentos decisivos, na fase de classificação. Mas agora, semifinal, tudo muda, né? A tensão do jogo aumenta, né? Quem tiver mais tranquilidade aí nos momentos decisivos, com certeza vai ser mais feliz nos jogos. Então, é para isso que a gente está preparando a equipe, marcando bem os atacantes adversários, nos preparando para as características do Sandro, né, que é um excelente levantador. Então a gente vai precisar ter muita paciência, principalmente na nossa recepção, né, para a gente jogar com o passe na mão para nos ajudar aí no nosso ataque. O Peu também falou na parte técnica e tática o que ele espera para a partida de logo mais contra esta equipe do Guarulhos. Diz aí, Peu. A equipe de Guarulhos, da Veda City Guarulhos, estava sem o Renato, o Pato, no jogo da fase de classificação, né? E a gente ainda estava sem o Renan. Então, acho que agora as equipes estão, né, vão ter o reforço desses jogadores. A gente, infelizmente, acho que provavelmente a gente não vai ter o Mão, né? Ele sentiu uma lesão lá no jogo contra Campinas, mas o Thierry e o Noleto são os meninos que são o substituto dele, estão treinando muito bem, já têm entrado durante o Campeonato Paulista. Então eles estarem tranquilos para fazerem o jogo, para jogarem, com certeza vai ser uma coisa importante. Mas acredito, mais uma vez, né, a equipe que tiver um equilíbrio nos saques, conseguir sacar, pressionar o adversário e aproveitar as oportunidades criadas por esse saque, provavelmente vai ter grande vantagem no jogo. Obrigado, Peu, técnico da equipe da Farmaconde São José Vôlei. Hoje, 19 horas, ginásio da Ponte Grande, tem Guarulhos e Farmaconde São José. O jogo da volta acontece na próxima sexta-feira aqui no ginásio do Cocta. Lembrando que se tivermos empate em termos de vitórias, será decidido no Golden Set no jogo da sexta-feira. Eu acredito em 2 vitórias da equipe do São José, mas tudo pode acontecer, tá certo? A outra semifinal envolve Campinas e SESI. Fonseca, você estava falando, o campeonato é curto, Fonseca, mas realmente tivemos poucas equipes, então foi rapidinho mesmo, já chegamos na semifinal, até porque ainda tinha o negócio da pandemia, não sabia se ia ter o campeonato ou não, por isso um campeonato mais curto. Também tem isso, né? Realmente essa pandemia atrapalhou muito, já foi aprovada a volta dos torcedores nos estádios de futebol, mas infelizmente no vôlei e no basquete ainda não temos, tá certo? Mas eu também acredito no São José, em caso de 2 vitórias. É difícil se aceitar, mas é que nem decisão por pênalti. Jogar depois, perder hoje lá, depois ganhou aqui, decidiu o título no Golden Set. Isso que fica, num set você decide uma vaga para a final do campeonato, né? Tem parte. Tempo, tem poucas equipes, por que não joga no domingo, numa segunda-feira, então, numa outra partida decidir, né? Fazer um terceiro jogo, mas é o campeonato, foi assinado assim e assim será. 4h48, agora o assunto é futebol feminino, porque hoje pela manhã o São José, a diretoria do São José Futebol Feminino, anunciou o novo treinador da equipe do São José, que vinha sendo comandado até então pelo Paulo César, o Paulinho Macaco, preparador de goleiros, auxiliar técnico, e agora o São José tem de fato um novo treinador, e eu fiquei muito contente com a notícia, porque o novo treinador é o Guilherme Giudice, o popular, eu chamo carinhosamente ele de Mocoquinha, porque ele é filho do Mococa, sendo filho do Mococa, ele é o Mocoquinha, com todo respeito e todo carinho, porque eu gosto tanto dele quanto do pai dele, e o Guilherme Giudice está com a gente. Tudo bem, Gui? Boa tarde e obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Fala, Vieira, boa tarde. Tudo bem, sim. Um prazer estar falando com você na Rádio CBN. E eu fico sempre muito contente quando sou chamado de Mocoquinha, né? Eu tenho muito orgulho do meu pai e nós, como grandes amigos, já trabalhamos bastante juntos, principalmente no basquete. Exato. Eu fico muito feliz de ser chamado carinhosamente assim.
um grande nome que meu pai pôde fazer no esporte aqui em São José. E agora mais feliz ainda de poder representar a nossa cidade, né? Essa grande camisa que é o São José Futebol Feminino. Uma das maiores histórias, né, do futebol feminino e a equipe da nossa cidade, né? Sem dúvida alguma. Agora, Gui, me diga uma coisa, a gente sabe, você conseguiu ganhar um nome pelo seu trabalho no futebol feminino, um grande trabalho que você fez recentemente com o Santos, e a gente sabe também que atualmente o São José vive uma outra realidade daquela que viveu há pouco tempo atrás. Além do fato de ser o time da cidade, de você ter uma identificação com a sua cidade, obviamente, o que te fez aceitar esse desafio de uma realidade diferente daquela que você estava vivenciando até pouco tempo atrás lá no Santos com esse São José agora, Gui? Sim, a ideia é de reconstruir, né, Vera? O futebol feminino, ele tem crescido muito, as equipes de camisa, os clubes grandes estão investindo forte. Eu vinha falando, a cada ano que passa a gente tem vivenciado um campeonato mais equilibrado que o outro. E eu não tenho dúvida nenhuma que o ano que vem será mais forte ainda. A gente já sabe que grandes equipes estão vindo com investimento forte e a ideia é, claro, manter o São José na elite do futebol feminino. Acho que é a única equipe que até hoje, né, disputou todas as divisões especiais aí do futebol feminino e de reconstruir, né? A gente o São José vem de alguns anos não com boas campanhas, mas sempre conseguindo se manter na Série A1. Então a ideia é terminar o ano agora fazendo uma boa campanha na Copa Paulista, né? Que é nosso objetivo agora, é conseguir uma melhor classificação e já pensar na estruturação da equipe para o ano que vem, visando principalmente o Campeonato Brasileiro, que é no primeiro semestre. Perfeito. O fato do Campeonato Paulista não ter rebaixamento, então, te permite, você que está chegando agora, até mesmo fazer alguns testes, observar melhor, de repente, aquilo que não foi observado anteriormente, para você ver aquilo que você pode contar para a próxima temporada e, de repente, já pontuar aquilo que vocês precisam contratar de acordo com o aporte financeiro que vocês vão ter, com a real situação do São José. Vai ser mais ou menos isso nesse momento, né, Gui? Isso, Vieira. Já começar a ver o elenco, né, o atual elenco, já pensar nas renovações, em trazer novas jogadoras, em fortalecer a equipe também, mas ao mesmo tempo bem concentrado no Campeonato Paulista, porque mesmo não tendo descenso, a gente está disputando a vaga da Copa Paulista. Perfeito. Então, no Campeonato Paulista, os 4 primeiros eles fazem a semifinal do Campeonato Paulista e de 5º a 8º faz a semifinal da Copa Paulista. É como se fosse um torneio do interior do futebol masculino. E hoje nós somos a 8ª equipe, né, na classificação, e a ideia é melhorar a nossa colocação. Então, junto desse trabalho visando o ano que vem, ainda buscar melhores resultados ainda em 2020, classificar na melhor posição possível na tabela, para a gente ainda poder brigar na Copa Paulista. Perfeito. 4h53, a gente está conversando com o Guilherme Giudice, novo técnico da equipe do São José Futebol Feminino. Gui, eu vou colocar na nossa conversa aqui o Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a esportiva. Ele quer te dar um abraço também e emendar sua pergunta. Diz aí, Fonseca. Bom, como santista, agradecer o grande trabalho que ele fez lá no Santos. Um abraço primeiramente, desculpa aí, Guilherme, tá certo, mas nosso time lá no masculino tá muito mal e é um sério candidato à Série B o ano que vem, junto com o Cruzeiro, Vasco e Botafogo, aí, possivelmente. Mas eu perguntaria a você, como no futebol masculino, os jogadores hoje querem ir para um Flamengo, para um Corinthians, que remodelou a sua equipe também, um Atlético Mineiro. Qual é a principal dificuldade para você atrair jogadoras para um São José para 2022, tá certo? Isso não é mais, eu quero ir para o Santos, queria jogar no Santos, queria ir para o Flamengo, queria ir para o Corinthians. Como é que eu faço como é que se faz para trazer jogadoras para o São José? De qualidade, né? Um abraço, Fonseca. É um prazer estar falando com você também. E sim, como eu falei no começo, tem ficado cada vez mais competitivo e as grandes equipes, né, os grandes clubes têm entrado com aporte
maior de verba, né? E isso dificulta cada vez mais as equipes como São José, a própria Ferroviária. Mas o São José ainda tem um grande nome, né, no cenário do futebol feminino. E o fato de ter a vaga na Série A1, isso é muito importante também. Então, acho que é um grande atrativo a partir do ano que vem. Eu agora há pouco eu falei 2020 e estou meio perdido no tempo, né? Já está em 2021. A partir do ano que vem, nós vamos ter a Série A3 do Campeonato Brasileiro. Certo. Então, o fato de o São José disputar a Série A1 e o grande histórico de títulos que tem, isso ainda acaba sendo um bom atrativo. A gente não consegue brigar tanto com os salários, mas em termos de estrutura, a gente é muito bem provido aqui em São José, né? Uhum. Em termos de alojamento, nós não temos um centro de treinamento, mas a prefeitura oferece as melhores condições para que as atletas possam vir a treinar. Então isso também chama bastante atenção. Perfeito. Ô Gui, em relação ao elenco que você encontrou, é claro que você conhece a maioria dessas atletas, o que dá para você dizer? Eu sei que é pouco tempo ainda de trabalho, mas o que dá para falar daquilo que você viu, daquilo que você conversou, daquilo que você sentiu das meninas que você tem na mão hoje? O São José veio de 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota para o Palmeiras, com um gol no último minuto, né? Uhum. E isso elevou muito o moral delas. Elas sabem que fizeram uma boa partida contra o Palmeiras. Eu pude assistir não só esses últimos 3 jogos, como eu tenho acompanhado o São José. E claro que é diferente, né? Você analisar, conhecer jogadoras pela televisão, do que quando você está ali diretamente trabalhando com elas. E esses 2 primeiros treinos que eu pude fazer me surpreendeu muito positivamente. E acredito que elas também, acho que um novo jeito de trabalhar, isso acaba mexendo com o grupo, né? De uma expectativa de coisas novas. Mas o que eu pude ver nesses 2 primeiros treinos me deixou muito contente. Então eu tenho grande expectativa de a gente fazer um bom jogo, de eu poder fazer uma boa estreia pelo São José amanhã, na quinta-feira. E acho que a gente tem aproveitar esse momento bom, esse moral elevado que a equipe tem trazido dessas últimas 3 rodadas, principalmente. Que ótimo, e a gente deseja sorte para você à frente do São José. Ô Gui, eu vou te explorar mais um instantinho, a gente ainda tem 2 minutinhos. Eu queria a sua opinião, você que virou de um bom tempo para cá um conhecedor do futebol feminino. Eu queria que você falasse, eu conversei com o Arismar Júnior em relação a isso, quero a sua opinião também. Como é que você vê, por exemplo, hoje a hegemonia que o Corinthians tem, tanto financeira quanto de títulos, de vitórias? Hoje é o time a ser batido, é o Corinthians em termos de futebol feminino, algo que o São José foi há alguns anos atrás. Você acha que hoje ter o Corinthians como o grande time do país é uma boa? Porque assim, o time quando entra no campeonato, tem o Corinthians, ele sabe, provavelmente eu vou brigar pelo vice. Se eu for vice, é o mesmo que é o campeão, porque o Corinthians hoje é o concurso. Você acha que isso é saudável para a modalidade futebol feminino? Acaba sendo um mal necessário ou de repente poderia expandir um pouquinho mais e ter uma divisão melhor aí em relação a isso? Eu acredito que pelo momento, Vieira, agora, sabendo que grandes clubes aqui em São Paulo estão investindo mais, eu acho que essa hegemonia do Corinthians ela foi importante para mexer com os seus rivais, né? Uhum. Eu já imagino que o ano que vem o Flamengo e o Palmeiras vão fazer bons investimentos ali para poder bater o Corinthians, né? Que vem ser essa equipe que realmente, você falou, é muito difícil você olhar, ver o elenco do Corinthians e imaginar que você possa brigar de igual para igual, né? Uhum. Mas como a gente sabe que os clubes estão investindo, estão tendo bons investimentos, a gente tem a Federação Paulista, principalmente a CBF, tem investido nas categorias de base, que acho que era o grande ponto, né, para a evolução do futebol feminino. Tem surgido grandes nomes, novas jogadoras ali. Então acho que esse fato de ter o Corinthians
como a grande equipe ali, vai fazer com que outros clubes corram atrás, melhorem o investimento para poder brigar com o Corinthians. Eu acho que o grande diferencial do Corinthians, claro que além de toda a competência da comissão técnica, mas foi de se organizar muito bem. O Corinthians tem um treinamento muito bom, as condições que eles oferecem para as atletas, isso está à frente dos outros clubes e fez com que eles pudessem montar grandes elencos, assim. Grande mérito do Corinthians e que saiu na frente dos outros clubes se organizando dessa maneira. Perfeito. Gui, quero te agradecer e desejar muita sorte para você agora, porque competência você tem de sobra, então a sorte também faz parte dos competentes, é isso que eu desejo para você. Grande abraço, sucesso e quando precisar da gente, tá sempre à disposição a CBN para você. Combinado, Gui? Legal, Vieira, eu também estou sempre à disposição. Um grande abração para você e para o Fonseca também. Valeu, um abraço. Conversamos com Guilherme Giudice, o nosso querido Mocoquinha, gente da melhor qualidade, passou pelo microfone da Rádio CBN, novo técnico da equipe do São José Futebol Feminino, gente da melhor qualidade, assim como o pai, viu, Fonseca? Você tomava leite mococa? Tomava, leite mococa era o melhor que tinha. Muito bom demais, leite mococa. Fonseca, hoje estouramos tudo o tempo, mas deu para dar o recado. Um prazer te receber aqui mais uma vez. Tá estourando. Um abraço, Fonseca, tudo bom? Xará tá dando sinal que acabou. Acabou. Tchau. Vem aí o repórter CBN aqui no Parada. Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau. CBN Vale do Paraíba. ZYK 661. AM 750 kHz. São José dos Campos, São Paulo. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. Árabes vão lançar um veículo espacial para explorar o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Segundo a agência espacial do país, a sonda deve iniciar sua viagem em 2028. Em fevereiro, os Emirados Árabes colocaram